E o nosso assunto de hoje é sobre a participação da família no desenvolvimento das crianças com atraso no processo de domínio progressivo de habilidades motoras, cognitivas e psicossociais. A psicóloga especialista em ABA, Andréia Moura, vai nos explicar qual o limite, causas e como agir no atraso do neurodesenvolvimento. Boa tarde, Andréia. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao Ver Mais. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Saudades já? Um prazer te receber, inclusive. Boa tarde a todos. Então, esse assunto é um assunto muito amplo, né, Renata? Sim. E a gente vem falando ao longo, né, do tempo, das nossas conversas a respeito dos tratamentos, das intervenções, né, e algumas práticas baseadas em evidências, né, para esse tratamento, para que esse tratamento seja eficaz e as crianças possam progredir, né, no seu desenvolvimento. Dentre essas práticas em evidência, com evidências científicas, nós temos o treino parental, né? Como que a família, então, ela pode auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades que são trabalhadas na clínica ou até mesmo no ambiente escolar, quando a gente precisa fazer essas intervenções. Porque né? é uma grande dúvida da família mesmo, né? Nessa questão da ajuda mesmo nesse desenvolvimento. Muitas pessoas não sabem lidar, não é, Andréia? Exatamente. Vem um diagnóstico, né? Muda totalmente o rumo, né, de todas as expectativas, enfim, a gente sabe que uma criança com desenvolvimento atípico, ela vai precisar de estímulos diferentes, né? E aí o treino parental é uma prática que vai poder ajudar as famílias, orientar, acolher principalmente, inicialmente acolher, né? As famílias, os pais precisam desse cuidado, a gente está vendo agora as meninas falando de saúde mental, né? Precisa cuidar da sua saúde mental. E aí o treino parental, ele vem, né, dentro da intervenção ABA para auxiliar nessas questões também. E esses estímulos, como é que podem ser feitos? Então, a partir das intervenções, né, enfim, das lacunas que se encontram no desenvolvimento dessa criança, são elaborados objetivos para o progresso dela, e esses objetivos são trabalhados com os pais também. E nesse treino parental, de uma forma bastante prática, a analista do comportamento acaba treinando os pais para que eles também possam estimular as crianças, né? Com esses objetivos. Ainda falando sobre essa questão do atraso mesmo do desenvolvimento, como é que a gente pode perceber que isso está acontecendo com uma criança em casa, por exemplo? Então, nós tivemos esse final de semana uma jornada falando sobre isso e existiu essas dúvidas, inclusive a partir de que idade? Sim. Desde bebê a gente já pode perceber esses atrasos, né? É mesmo, André? Sim, se uma criança não olha, se uma criança não te procura, se ela não responde aos sons da voz humana, se ela não responde aos sons do ambiente. Então, a partir de 9 meses, você já consegue, até mesmo antes, tem estudos, né, falando sobre isso, você já consegue perceber atrasos. Né? A criança não olha para você, não demonstra interesse em pessoas, na voz humana, não tem atenção compartilhada, né, que é aquele sorriso também social, já é sinal de alerta. Pode não ser um transtorno futuramente, mas a gente já consegue perceber atrasos e intervir precocemente. E como é que vocês fazem o diagnóstico mesmo? O diagnóstico, ele é clínico, né? Ou seja, não existe nenhum exame, nenhum teste atualmente que faça isso. Existem escalas que a gente precisa observar a qualidade e a frequência desses comportamentos que são esperados para o público infantil. Você acabou de dizer que nem todo mesmo que esse desenvolvimento seja um pouco tardio, não significa um transtorno, por exemplo. Mas e no momento que significa o transtorno, como é que é feito? Quando significa um transtorno, a gente precisa passar por uma avaliação multiprofissional, né? É feito um encaminhamento para um profissional médico especializado, para que esse diagnóstico seja ou não confirmado, através, então, das nossas observações, das escalas respondidas, enfim, observadas, daquilo que teve como resultado de uma avaliação geralmente neuropsicológica. E nessa avaliação, Andréia, vocês conseguem diagnosticar também as causas desse atraso? O que foi que aconteceu para que a criança estivesse dessa forma? Então, geralmente são hipóteses, né? A gente não consegue encontrar
as causas. Muitas vezes, inclusive, é preciso fazer um exame genético, exames genéticos, né? Para tentar descobrir as causas de alguns transtornos, de alguma síndrome ou mesmo de um atraso no neurodesenvolvimento. Mas, independente da causa, né, o que precisa ser feito é uma intervenção adequada o mais precocemente possível. Isso, que aí é o tratamento. É o tratamento, então, isso, clínico e junto com a família. Para que as pessoas tenham noção de mais ou menos como seria esse tratamento, eu sei que cada paciente deve ter ali o seu tempo, né, de resposta, né? Para cada um não existe uma fórmula geral, né? Cada um é um indivíduo, então cada um tem o seu tratamento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que vocês fazem ali na Clínica Amplia que conseguem fazer com que essa criança que tenha meio que esse bloqueio no desenvolvimento, ele consiga sair de dentro de si e começar a se desenvolver da forma que é esperada, tanto por ele como pela família. Uma intervenção, uma boa intervenção, primeiro parte de uma avaliação de excelência. Feita essa avaliação, o que precisa ser feito? Um plano individualizado de intervenção para cada criança, porque como você mesmo pontuou, não existe uma receita, cada criança é única, né? E aí pensando nessas especificidades e nos atrasos que essa criança tem, são elaborados objetivos de ensino. Feito isso, são elaborados programas de ensino para ensinar essas habilidades para essas crianças, também personalizado. E aí a gente acompanha o progresso dela ao longo do tempo, geralmente em torno de 12 meses. 12 meses, né? Começam a reagir bem. Isso. Eu tive lá, inclusive, na clínica, a Andréa me mostrou muita coisa. E, assim, as crianças realmente, elas têm um espaço maravilhoso para conseguirem se desenvolver o quanto antes, não é isso, Andréa? E vocês são muito capacitados para isso. Inclusive, referência não só em Chapecó, como no Oeste. Isso, não é isso? Referência em análise do comportamento. Isso. Então, para a gente encerrar, você passa o endereço da clínica para o pessoal que está em casa, que vocês estão lá à disposição. Então, nós estamos localizados na Avenida Fernando Machado, 980E. E nossas redes sociais é @amplia.clinica. Nos sigam lá que teremos muitas novidades também. Ótimo, Andréa, sempre um prazer lhe receber aqui porque são temas muito pertinentes às famílias, né? Elas precisam sempre saber e se atualizar, né, sobre essas situações. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada eu.